assuntos, e assim, mas então estabeleça os objetivos, né? E aí, com certeza, do ponto de vista da fé católica, não pode haver uma contradição entre o que o magistério coloca e o que o magistério já diz. Pelo menos naquilo que é dogmático. Professor, o senhor já questionou a existência de Deus, já? Já. Eu lembro que eu fiz toda a minha formação, foi pela Universidade de São Paulo, né? Foi pela USP. Eu estudei filosofia lá. E depois estudei teologia também em outro lugar, enfim. Tenho formação tanto teológica quanto filosófica. E eu lembro quando eu fazia graduação, né, de filosofia, chegava bem tarde em casa, às vezes meia-noite e pouco, até de ônibus, de tudo, metrô. E eu lembro uma vez andando na rua da casa da minha mãe, eu parei, né, porque era um monte de perguntas, um monte de dúvida, um monte de coisa. Eu olhei pro céu e falei, mamãe, por que eu creio em Deus? Né, qual a minha razão de crer em Deus? Quer dizer, só porque meu pai e minha mãe ensinou, só porque costume, a maioria acredita, né? Cachorro também, até cachorro vai na igreja, né? Então, sei lá quem vai. Então você tem esses questionamentos, entendeu? Você teve resposta? Não, e aí o que eu fiz? Eu fui, no meu caso, talvez seja por isso que eu também me identifico muito com Santo Agostinho, né? Porque no primeiro momento eu não conhecia, fui conhecer mais Santo Agostinho, porque eu sempre quis gostar muito de estudar. E eu queria fazer mestrado, essas coisas, e eu vi a oportunidade de fazer na parte mais de medieval em Santo Agostinho. Aí eu montei um projeto e fui fazer. Hoje eu entendo que tudo isso foi providência de Deus, né? Porque eu fui mais por questão de estudo mesmo, que eu queria estudar, mas aí depois virou uma questão muito pessoal mesmo, de gostar mesmo, de não só de estudo, mas de me ajudar como pessoa, né? Seja no aspecto existencial, das minhas dificuldades, das minhas misérias, dos meus problemas, seja no sentido da dúvida intelectual. Então é muito parecido com o que eu vivi também, né? Ou seja, e aí eu fui buscando nisso, é o que eu brinco com o pessoal. Eu respeito quem, sei lá, quem defende a ideia de que Deus não existe, eu convivo com pessoas que são ateias, enfim, com meio acadêmico, colegas que Com certeza. são ateus, nem por isso eu desrespeito a pessoa por causa disso. Mas, no meu entendimento, é o que eu digo para alguns colegas ou amigos, né? Eu entendo que Deus exista por dois motivos, né? Primeiro, porque eu realmente não consigo ver lógica e sentido no ateísmo, né? Eu não consigo. Eu já li muitos livros, já estudei várias coisas, dou aula sobre isso, né? E já vi vários argumentos, enfim, mostrando a não necessidade de Deus, etc. Mas particularmente eu não consigo ver nenhum que me convença, né? Dizer que simplesmente a gente é fruto aí de um acaso, de um nada, de teoria do caos, aquelas coisas todas. Então eu particularmente não consigo entender, né? Respeito quem defende essas ideias, mas eu não consigo. Eu confesso a minha incompetência né? Então eu até brinco às vezes, eu falo que para ser ateu tem que ter muita fé. Eu não tenho tanta fé. Né? Eu não... Já vi essa Você tem que acreditar num monte de coisa, num monte de pressupostos que eu particularmente... Então, eu acho muito engraçado porque geralmente quem é ateu diz o contrário, né? Ele diz que no entendimento deles, quem é religioso, que muitas vezes não pensa direito, não é muito esclarecido. E eu já ouvi muito isso, né? Pessoas me dizerem, você tem fé porque você desistiu de pensar, você desistiu de ter dúvida. E não é verdade, ou seja, para mim quem tem fé, nesse sentido acadêmico, tem que pensar muito, você tem que enfrentar muitas questões, né? Então, no meu entendimento, dizer que Deus existe, eu não digo que Deus existe, eu defendo a existência de Deus porque para mim é uma evidência, não é isso, não é uma coisa evidente para nós. Só que eu acho muito mais lógico, muito mais racional dizer que existe um ser supremo, que é o princípio de todas as coisas, do que dizer que tudo veio do nada, por obra do acaso. Acho que esse é o primeiro ponto, né? Tem vários elementos que o ateísmo não dá conta, você entendeu? Eu sei que na própria questão do cristianismo ou das outras religiões, a gente sabe que tem desafios, tem problemas, tem um monte de questionamentos, tem as contradições, né, das próprias... Cada religião diz uma coisa, entendeu? Cada uma tem uma concepção. Fora as contradições daqueles que praticam a religião, falam uma coisa e faz outra. Então a gente sabe que tem tudo isso daí. Sim. Eu não nego nada disso, né? Só que eu acho que uma outra coisa é você discutir realmente no sentido de que essa coisa do universo, da matéria, da realidade do ser humano, né? Qual o sentido de tudo isso, de onde veio tudo isso? Então acho que esse é um primeiro ponto. Então, estudando isso e refletindo,
Eu, de fato, cheguei à conclusão, do ponto de vista racional, que é muito mais lógico e racional dizer que Deus existe do que dizer que Deus não existe. É nesse sentido. Né? Repito, eu não acho que seja uma evidência. São Tomás já dizia isso. Né? No início da sua teológica, ele já discutiu isso, dizendo Deus é evidente para si mesmo. Né? Mas Deus não é evidente para nós. A existência de Deus não é uma evidência para nós. Deus pode ser evidente para ele mesmo ele é, mas para nós não é. Ou seja, e aí Tomás depois escuta, então tá bom, já que não é uma evidência para nós, então é necessário demonstrar. Então é necessário demonstrar. Você precisa demonstrar porque não é uma evidência para nós, é uma evidência para ele. E aí vem uma outra pergunta, bom, é necessário, mas é possível? E ele vai dizer, sim, é possível demonstrar. E aí ele apresenta os argumentos dele lá. Né? Então, no fundo, eu vejo mais ou menos por aí. Eu acho que de tudo que eu já li, de vários autores, né, Richard Dawkins, Michel Onfray e vários outros ateus, os próprios filósofos, né? E o que é interessante é que você vai ver que teve um monte de filósofos que não era ateu. E aí quando eu falo assim, mas não era cristão, eu falo, não estou dizendo que era cristão. Eu não estou discutindo isso, se era da religião A, B, C, D. O que eu estou dizendo é que muitos filósofos afirmavam e concluíram que racionalmente tinha sentido dizer que existe aí um ser supremo. E vários cientistas existe um absoluto, também, né? Existe agora. Como é que você vai chamar isso? Aí é uma outra discussão. Como também existiram aqueles que diziam que não existia. Que a fé em Deus era uma ilusão, que a religião é uma manipulação da consciência das pessoas, né? Para colocar medo nas pessoas, para controlar. Então tem tudo isso daí. Então, mas é interessante como até o final do século XVII, por ali, o conceito de ateu que nós temos, no sentido daquele que nega a existência do divino, etc., ele é muito mais no contexto do século XVIII. Né? E, se não me engano, acho que o primeiro ateu nesse sentido foi um padre. Né? Que, enfim, era padre, mas chegou a essa conclusão aí de que, no fundo, Deus não existia. Né? Então é interessante porque você vai ver, por exemplo, Sócrates é acusado de ateísmo, né? Quando ele é preso ali em Atenas. Mas olha que interessante, ele não é acusado de ateu porque ele negava a existência do divino. Ele é acusado de ateu porque ele questionava os deuses atenienses. Entendeu? Então tem um pouco essa ideia também de que o ateu não é aquele que nega qualquer divino. É aquele que nega muitas vezes o que você entende por divino. O seu tipo de prática religiosa. Então na história, muitas vezes, também teve essa concepção. Do ateu, não aquele que negava qualquer divino, né? Mas aquele que negava uma certa concepção do divino. Então, por isso que eu digo, essa concepção que se tem hoje em dia, ela é um pouco mais no contexto moderno. Né? Essa coisa de que, olha, para mim não existe nenhum divino. Né? Só tem uma substância material, de onde tudo veio, enfim, a realidade que está aí, mas não que tem um criador, um princípio, um absoluto, essas coisas. Então você vai ter essa discussão. Então eu concluí, a questão do estudo me ajudou muito, né? A questão da razão, da lógica, por isso que para mim é uma coisa muito confusa quando alguém fala que o estudo e o pensamento afasta de Deus, porque no meu caso foi o contrário. Mas é lógico, junto com isso, eu também tive na minha vida uma experiência de Deus muito forte. Né? Quando eu era jovem e tudo, então... E que sempre fica aquela coisa, lógico, eu pensava, você viu? Eu não vi nada. Não é que Jesus apareceu para mim, não foi nada disso. Né? Mas na igreja, um dia, num encontro, de fato, eu tive uma vivência interior muito intensa. E senti uma presença muito grande de Deus. Pode contar o que aconteceu, meu gente? Não, foi o que eu falei, não é que tem, foi o que eu falei para você. Se eu disser que eu vi alguma coisa, ou que eu fui curado, não foi nada disso. Sim. Né? Foi num momento de oração, e naquele momento de oração, eu estava ali em silêncio, de olhos fechados, e realmente eu senti algo me abraçando profundamente, e alguém me amando profundamente. Então, foi muito mais interior do que exterior, entendeu? Sim. E aquilo realmente mexeu muito comigo. E, então, assim, não é que tinha alguém tivesse... Era um momento de oração, alguém fazendo um momento de oração, que eu particularmente nunca gostei, entendeu? Então, se alguém falar assim, mas você foi sugestionado, mas eu tava ali, mas eu não tava muito afim de estar ali, entendeu? Ou seja, então não é que eu tava concordando, não é que eu tinha sido... Eu tava questionando. E para mim eu achava até aquilo ridículo. Entendeu? Mas o que é interessante é que mesmo nesse contexto de eu questionar, de eu achar ridículo, a pessoa está fazendo uma oração hiper simples
E naquele momento, Aconteceu. de fato, eu senti algo dentro de mim. Tanto que eu senti uma queimação muito grande no peito, alguém me abraçando profundamente, né? E tipo assim, um amor profundo, sabe? Se sentir profundamente amado. Tanto que se você me perguntar, mas eu entendi? Não, eu não entendi. Aquilo mexeu muito comigo. Eu fiquei em silêncio, né? Fiquei em silêncio, tudo. Falei, não entendi, fiquei na minha. Um amigo meu depois perguntou. Só que aquilo me levou a buscar mais ainda. Eu falei, não, eu quero entender o que aconteceu comigo. O que foi aquilo ali? Né? Buscou, você queria Entendeu? sentir isso de novo? Não, no sentido de entender. Sim, entender, mas eu queria entender e ao mesmo tempo me abrir a essa relação com Deus. Mas por ser tão bom assim, eu acho que às vezes a pessoa quer sentir aquilo de novo. Então, não? no meu caso, sendo bem sincero, não era nem questão de ter de novo. Era uma questão no sentido assim, de entender Só entendimento. se aquilo foi uma coisa meramente psicológica, psicoafetiva, sei lá, sugestão, essas coisas, ou se foi algo real. Foi realmente um toque de Deus na minha alma. É isso que eu queria entender. E a partir disso, é lógico, se foi verdadeiro, realmente buscar Deus de maneira mais profunda e intensa na minha vida. E foi. Teve alguns momentos que eu tive essa realidade. Não foram muitas, mas tive. Né? Então, assim, para mim essas duas coisas cruzam. Elas vivenciam, ou seja, tem essa coisa da vivência interior, da experiência interior, né? Dessa graça, desse toque na alma, e eu vejo como uma graça, você entendeu? E ao mesmo tempo essa coisa do estudo, da questão intelectual. Então eu sempre cruzou essas duas coisas. Então eu falei, eu respeito quem não crê, quem acha que isso é um absurdo, sei lá o quê, mas discordo profundamente e não... Mas eu entendo também que tem coisas que passa pela história pessoal. Então acho que esse encanto com Santo Agostinho é porque lendo as obras tem muita coisa parecida, ou seja, essa coisa da sede dele, da busca da verdade, da sabedoria, de querer entender, essa coisa lógica, né, de querer demonstrar, etc. Mas ao mesmo tempo essa coisa de reconhecer que tem coisa que transcende. E ele também teve as vivências dele. Né? Ele deixa isso bem claro também, quantas vezes ele sentiu essa presença de Deus, essa coisa da misericórdia, da graça, esse toque de Deus na alma. E é lógico que aí isso é aquela história. Tem um âmbito disso que é pessoal. Lógico que a pessoa que é até ela pode dizer, olha, mas quem viveu isso foi você, não fui eu. Né? É subjetivo. De fato. Né? Aí aquilo que Jesus diz no Evangelho, eu conheço a árvore pelos frutos. Então, se de fato houve algo dentro de mim, e dentro da relação de causa e efeito, se esses frutos vão muito além, às vezes, com uma mera realidade humana, então tem que ter alguma coisa. Né? Mas, de fato, eu não fico só preso nisso. Eu entendo, né, que quando você olha para o mundo, olha para a realidade humana, eu, particularmente, não consigo entender e explicar muita coisa simplesmente a partir do humano. Eu não consigo ver a causa e a razão de ser das coisas nas próprias coisas, simplesmente. É a mesma coisa, mas eu acho que teria que ser inversamente proporcional, porque no normal, quando você vê as pessoas que mais estudam, e tem até uma frase que é assim, só sei que nada sei, que quando você mais estuda, mais você percebe que não sabe de nada. Exato, eu também concordo com isso. Eu vejo que você vai entender. Não é que você não sabe nada. Mas tinha que ser inversamente proporcional, porque quanto mais você estudasse, conhecesse Deus, mais preenchido você tinha que se sentir. Então, mas você se sente, só o que Porque acontece? você começa a conhecer mais dele. E é isso que você precisa. O que eu diria, assim, 2 pontos. Eu acho que quanto mais você estuda, você vai vendo a limitação do seu conhecimento. Sim. Entendeu? É proporcional nesse sentido. Ou seja, por mais que eu estude, ó, tem muita coisa que você vai entendendo, que você vai vendo. Mas comparado ao que você não alcança, fala, rapaz, do céu, isso não só em relação a Deus, em relação ao universo, à vida. Fala, tudo bem, tem várias coisas que, né, que a filosofia, a ciência... Não é que nada você sabe. Entendeu? Tem muito mais. Mas né? assim, a hora que você compara, entendeu? Fala, bom, do que eu sei comparado ao que eu não sei, fala, falta muita Falta coisa. muito. Entendeu? Eu acho que esse é um ponto. Agora, em relação à sua relação com Deus, o conhecimento com Deus, ela é paradoxal. Ela é paradoxal em que sentido? Porque, por um lado, conforme eu vou me aproximando de Deus e vou compreendendo mais essa realidade, por um lado, isso me ajuda
evidentemente, a entender um monte de outras coisas. Tanto que a própria teologia cristã diz isso, né? A própria teologia cristã coloca que uma das coisas que mais afugentou o ser humano e angustiou o ser humano é porque antes do pecado, a partir de Deus, o que Deus tinha dado, a gente consegue saber a razão de existir das coisas. Não só o que as coisas são, mas por que elas existem e, portanto, qual é a minha relação com elas. Na medida em que há a queda, o pecado original, toda aquela história, tudo isso fica mais confuso. E aí chega o ser humano já não sabe nem mais o que é a árvore e nem para que serve a árvore, por que existe a árvore. Entendeu? Pega o que a gente viveu na história e vive hoje. Hoje nós estamos vivendo o ápice disso. Sim. É uma coisa louca. Você chegou num nível em que você pergunta para a pessoa, mas o que é aquilo ali? Eu acho que é uma árvore. Mas qual é a dúvida que você tem com a árvore? Verdade. Eu acho que depende da perspectiva, depende de como eu olho. Então, assim, nós batemos em tantas coisas que até o básico as pessoas perderam. Então, às vezes, coisas que são até mais ou menos evidentes, as pessoas têm medo de se pronunciar. Então, de fato, eu não acho que tudo seja evidente, não é isso. Tem muita coisa que é complexa, tem muita coisa que não é tão simples e clara assim, concordo plenamente. Mas tem umas coisas... Tá perdendo o conceito do básico. E o contato com a realidade, né? Sim. Aí você fala, bom, batemos num monte de coisa e estamos colhendo os frutos disso. Para onde vai, eu não sei. Tem a mínima ideia para onde vai. Mas isso é nítido, né? É uma fragilidade fortíssima na vida de um monte de pessoas. Entendeu? E isso tem consequências muito sérias, né? Porque se você simplesmente começa a ensinar que não existe verdade, ou que o ser humano não é capaz de conhecer nenhuma verdade objetiva, isso gera uma angústia, uma insegurança. Né? Você pega, por exemplo, sei lá, um casal. As pessoas resolvem ficar juntos, casar e tem ali um filho. Ele não sabe como orientar o filho. Ele não sabe como educar o filho, nem naquilo que é básico. Sim. Por quê? Eu não sei, porque pode ser assim, mas pode ser não sei o quê. Tudo é relativo, depende da perspectiva. Então, assim, óbvio que tem coisas que são complexas, eu não estou discutindo isso. Entendeu? Tem coisas que, sei lá, vamos aí ver se conhece ou não, beleza. Agora, tem coisas que fala, peraí, mas... Então não basta ter dúvida, tem que ver a razoabilidade da dúvida. Tem que ver se tem motivos razoáveis para duvidar daquilo. Senão vira uma pergunta boba, né? Então, de fato, eu acho que nós batemos muito em muita coisa. E aí é o que eu estava falando. A tradição cristã vai colocar que conforme você aproxima de Deus, desse mistério, mesmo não entendendo tudo, mas já entendendo algumas coisas, isso daqui te ajuda a entender o mundo, o universo, a realidade, as coisas, o que as coisas são, por que elas existem, como é que eu devo me relacionar com elas, entendeu? Ajuda. Se você vai conseguir ou não, isso é uma outra discussão, porque aí entra as fraquezas humanas, a individualidade de cada um, aí é uma outra questão. Mas te ajuda no sentido de vislumbrar isso, de ir compreendendo isso, né? E ao mesmo tempo, por que eu falo que é paradoxal? Porque ao mesmo tempo que você se aproxima e vai entendendo, isso te ajuda, você ao mesmo tempo vai entendendo que não entende. Tanto que São Gregório de Nissa dizia isso, né? Quando falavam para ele, mas como que é o conhecimento sobre Deus? Ele dizia, olha, você sabe que começou a conhecer a Deus quando você conhece que desconhece. Quando você conhece que desconhece, você começou a conhecer. Mas enquanto você acha que está conhecendo tudo, você está conhecendo nada. Fique em paz que você está longe. Então, assim, é uma coisa lógica. Aí o pessoal vai chutar o pau do barraco, vai dizer, isso é loucura. Né? No jiu-jitsu, você tem várias faixas até você virar mestre de jiu-jitsu, né? E você demora anos até você pegar a faixa preta, que é a faixa de mestre. Mas muitos mestres falam que o verdadeiro jiu-jitsu só começa depois que você pega a faixa de mestre ali, né? Que ali que começa mesmo de verdade, ali que é a verdadeira trajetória do conhecimento e da busca. Eu, voltando para Santo Agostinho, eu simplificaria isso dizendo o quê? Não é que a gente não conhece nada, entendeu? Você vai conhecer o mundo, a realidade, mesmo Deus, com a ajuda da graça, você vai se aproximando, vai conhecendo algumas coisas. Mas o que ele vai bater muito é nisso, né? Tanto que quando ele fala Confissões, por que esse livro chama Confissões? Né? Na época dele, confissão tinha 3 sentidos. Ou era confissão de fé, você confessar a fé publicamente, crer em Deus Pai, aquela coisa, crer em Cristo. Confissão dos próprios pecados, da própria miséria, que os pagãos nunca entenderam, eles sempre escandalizaram com isso. Como é que pode, qualquer tribunal normal que você vai ser acusado
Se você se acusa e confessa que foi você é preso. Ele falou, não, a confissão você se acusa, você reconhece e sai absolvido. Então, para um pagão, isso é loucura, cara. Não tem sentido isso, entendeu? Então, essa coisa de confessar o próprio pecado, quer dizer, você reconhece, fui eu mesmo. Por quê? Porque eu quis. Se fudeu. Tá bom, Deus te abençoe. Você tá arrependido, então, né? Tá absolvido. Entendeu? Então, assim, culturalmente, o Ratzinger tem um texto muito interessante sobre isso, né? O sentido do confessar, né? Os vários sentidos, no contexto do século IV, aquelas coisas todas. Então, você tem confissão dos próprios pecados, confissão de fé e confissão de louvor, que é no sentido de você escrever algo fazendo um panegírico, né? Exaltando, elogiando o outro, mostrando todos os seus sua grandiosidade. Nas confissões de Santo Agostinho... Eram confissões de louvor. E do pecado. Então, assim, confissão de fé vai aparecer pouco. Mas a confissão dos próprios pecados, a própria miséria e confissão de louvor, ele começa as confissões assim. Por isso que eu falo, não é só autobiografia, porque ele começa as confissões não falando de si. Ele não fala de si, ele não fala... Lá pela metade do livro 1 que ele começa a falar da infância, de onde ele veio, como é que veio parar dentro da mãe. Aí que ele começa a fazer essas discussões. Mas até então ele fala sobre um monte de outras coisas. Tanto que o início das confissões é um pouquinho complicado. Para quem não domina ali e conhece um pouco, você acha muito estranho aquilo ali. Porque, por exemplo, primeiro parágrafo, ele confessa a grandeza de Deus, ele fala... é uma confissão de louvor, falando da grandiosidade de Deus, e depois... ele fala a confissão do ser humano, no sentido do ser humano que é uma criatura, mas não só criatura, mas pecadora, orgulhosa, etc. Então a primeira coisa que ele procura mostrar, há um abismo. Há um abismo entre Deus e o homem. Deus está aqui, eu estou aqui. Apesar de ter sido criado por ele. Então parece que nas confissões ele quer mostrar o quê? O meu eu, a minha alma, o meu ser, precisa ser reconstruído. Para ser reconstruído, qual é o primeiro passo? Confesse. Reconheça a grandeza de Deus, reconheça a tua miséria. Então por que eu estou falando isso? Lá na frente ele vai dizer, ele diz, eu me questionava, por que Deus me ajudou a entender primeiro os textos dos platônicos para depois entender o apóstolo Paulo? Por que não foi o contrário? Por que Deus me ajudou a entender primeiro isso e depois aquilo? Ele diz, não, porque Deus queria me ensinar a diferença entre confissão e presunção. Ele diz, uma coisa é você ter presunção. Sim. Achar que você é capaz de sozinho chegar até a pátria da bem-aventurança, até o céu, etc. Outra coisa é a confissão. A confissão, ela pressupõe a humildade. Você reconhecer a sua pequenez